Bom dia na paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Estamos hoje no 16º dia, buscando uma parceria real com o Espírito Santo. Uma parceria onde o Espírito Santo ele vai gerar em nós muitas coisas. Durante esses 16 dias, nós estamos falando muito sobre a nossa função, né? O que nós devemos fazer, como devemos nos comportar. Mas hoje eu quero trazer algo que o Espírito Santo ele gera nos parceiros dele. A Bíblia vai nos mostrar que no Velho Testamento o Espírito Santo vinha, cumpria uma missão e ele voltava para o céu, ele não permanecia. Em algumas poucas pessoas ele permanecia, né? E uma dessas pessoas era um jovem obreiro que era impulsionado por Deus. No livro de Números, no capítulo 27, a partir do verso 12, vai dizer assim: Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunido ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. Isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pasto. Verso 18 vai dizer: Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem em que o Espírito está, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o representar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Aqui nós vemos que Deus está dando uma ordem a Moisés de colocar um jovem obreiro, fiel, para estar ali na frente de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre esse jovem. E nós vemos isso quando Moisés vai para a batalha, Arão e Hur sobem com ele para o monte, mas quem fica na frente da batalha, guerreando lá, é Josué, um jovem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele serve para impulsionar a nossa vida, né? O que seria de Davi se não fosse o Espírito Santo quando ele começou a atacar com aquela arma dele, né? Aquele gigante a arma, ele girou aquela pedra e lançou sobre o gigante, né? E se você parar para analisar, se você tacar com força, você perde a direção. Mas se você quiser concentrar na direção, você perde a força. Mas o Espírito Santo impulsionou Davi a conseguir alcançar êxito naquela batalha contra o gigante. Porque Davi não estava guerreando por si. Davi estava guerreando em nome do Senhor dos Exércitos. Então, uma das funções do Espírito Santo é impulsionar. Impulsionar é fazer alavancar aquilo que alguém já está fazendo, né? Impulsionar não é dar vontade. Impulsionar é ajudar a crescer aquilo que já nasceu no coração de alguém ou que alguém já esteja fazendo. O Espírito Santo tem a função de amplificar o desejo do crescimento do reino. O Espírito Santo tem a função de amplificar a fé em Deus. O Espírito Santo tem como função amplificar os nossos dons. O Espírito Santo tem como função amplificar aquilo que Deus nos deu. O Espírito Santo tem como função amplificar a nossa fé, né? O Espírito Santo é um amplificador. Ele nos impulsiona e amplifica aquilo que há dentro de nós. Davi tinha coragem. O Espírito Santo amplificou aquilo na vida dele. Sansão tinha coragem. O Espírito Santo amplificou na vida dele.
Sadraque, Mesaque e Abednego tinham coragem, e o Espírito Santo amplificou aquilo, impulsionou eles a manter a fidelidade deles com Deus. Então a função do Espírito Santo, uma das funções, e eu acho que é uma das funções mais lindas que o Espírito Santo nos traz, nos tem como função, é amplificar e impulsionar a nossa vida com Deus a viver um momento sobrenatural através de nós. Quando Jesus foi batizado e desceu sobre ele o Espírito Santo, naquele momento amplificou o desejo de Cristo para a expansão do reino e impulsionou Jesus a viver tempos maravilhosos. Quando o Espírito Santo foi repartido como línguas de fogo em Atos dos Apóstolos, lá no dia do Pentecoste, né? O Espírito que desceu e pousou sobre a vida de Pedro e dos outros amplificou o desejo deles de viver uma vida como Cristo lhe ensinou e impulsionou a fé deles, impulsionou a ousadia deles de começar a viver um tempo extraordinário de mudança de vida de outras pessoas. Então o Espírito Santo está na terra, na nossa vida, para nos consolar sim, mas também para amplificar o poder de Deus na nossa vida e nos impulsionar a realizar a vontade de Deus. Então que você venha entender isso e buscar mais e mais a face desse Espírito. Que você venha entender isso e ser impulsionado por esse Espírito. Que você venha entender isso e venha desejar viver uma vida segundo o Espírito Santo. E aí você vai começar a ver com os olhos do Espírito, sentir com os sentimentos do Espírito, ter força que o Espírito libera sobre você, ter a ousadia que o Espírito libera sobre você. Então você vai ter o poder de Deus na sua vida amplificado e você vai ser impulsionado pelo Espírito Santo. Um crente, um cristão impulsionado pelo Espírito Santo, ele faz o Evangelho percorrer anos e anos, alcançando muitas pessoas. Precisou de 11 homens impulsionados pelo Espírito Santo para que o Evangelho chegasse até hoje. Precisou, no meio do caminho, de homens impulsionados pelo Espírito Santo para que houvesse uma revolução cristã tão grande em todo o mundo. Né? Tantos exemplos que nós podemos citar que foram homens impulsionados pelo Espírito Santo. Quer viver uma vida diferente, onde o extraordinário de Deus te acompanha? Seja impulsionado pelo Espírito Santo. Busque essa amplitude que o Espírito Santo nos traz. Fala: Senhor, meu Deus, eu preciso do amplificador de fé que é o Espírito Santo na minha vida, para que eu consiga ser impulsionado pela graça, pela bondade, pelo poder e a ousadia dele. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, e que você seja impulsionado e viva uma vida segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus.